Depois de milhões de pessoas no mundo inteiro terem acompanhado a jornada heróica de Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas, a indústria de videogame percebeu que talvez também precisasse de um herói. Mas a falta de poder de processamento dos chips limitava os projetos de games. Se já era difícil desenvolver o visual de um personagem, imagine uma história. Foi preciso a imaginação de um artista e uma empresa estreante para transformar o videogame em algo mais que um brinquedo. Antes de a empresa japonesa Nintendo se aventurar no ramo de videogames, ela produzia de tudo, desde brinquedos de plástico até cartas de baralho. Na década de 70, esta empresa centenária sediada em Kyoto entrou no mercado de videogame distribuindo o Magnavox Odyssey no Japão. Porém, com o objetivo de fortalecer a companhia no mercado crescente dos fliperamas, o diretor-geral da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, enviou seu genro Minoru Arakawa aos Estados Unidos para criar a Nintendo of America. E então o Arakawa disse: tudo bem, o Radarscope vai ser o nosso Space Invaders, vai ser o nosso Pac-Man, vai ser o nosso maior produto, e eu vou encomendar 3.000 unidades para a matriz japonesa. Antes de trazer os 3.000 fliperamas, a máquina de testes que foi implantada em um bar dos Estados Unidos chamado The Spot Tavern, em Seattle, começou a ganhar cada vez menos dinheiro. Ele pensou: essa não, vou ficar com 3.000 fliperamas do Radarscope encalhados, sem uso. O que eu faço? Com o estoque caro do produto que não deu certo, a Nintendo of America precisava de um jogo de sucesso que pudesse ser adaptado a partir dos fliperamas. Tudo o que eles precisavam fazer era repensar o jogo, para colocar nas máquinas originais e criar um fliperama totalmente novo. O que acabou acontecendo foi que o Yamauchi não tinha designers de games, porque eles estavam trabalhando em outros projetos. Ele se lembrou de um cara chamado Miyamoto e pediu para ele projetar um jogo inteiramente novo. Miyamoto havia sido contratado como artista por Yamauchi, que era amigo de seu pai, em 1977. Como não tinha formação de programador, Miyamoto estava mais interessado em contar historinhas em seus games. Muitas pessoas envolvidas no início do videogame eram tecnólogos. Foram técnicos que tiveram a chance de experimentar com computadores em vez de, por exemplo, autoramas. Mas o Miyamoto era um artista. Ele queria ser titereiro, queria trabalhar com algum tipo de arte. Shigeru Miyamoto teve a ideia de um game que era divertido de se jogar. Ele estava tentando recriar aquela sensação de encanto, de maravilha, de empolgação que ele tinha quando era criança, explorando o mundo. Ele também se inspirou no anime e no mangá. Por isso, seus personagens tinham características tipicamente japonesas. Os animes, quadrinhos e mangás japoneses eram muito diferentes do gosto norte-americano e europeu. O povo japonês cresceu em um ambiente em que muitos personagens infantis e encantadores eram vistos. E já se passaram 40 anos. O mangá e o anime influenciaram muitos japoneses. São um dos nossos componentes culturais mais fortes. Eu acho que o nosso desejo por esse tipo de entretenimento, como videogames e mangá, e a nossa tendência à imaturidade, de alguma forma estão embutidos dentro da gente. É um tipo de coisa que o nosso povo deseja naturalmente. Queremos crescer como crianças, ter alguém para cuidar de nós, e não queremos morrer. Acho que talvez esse seja o nosso maior desejo na vida. A procura por uma liberdade infantil e, de certa forma, inconsciente pode ser a razão que levou essa cultura a prosperar no Japão. Sem tecnologia avançada e sem experiência em programação, Miyamoto fez o impossível. Eu tive uma ideia para um personagem principal que não era poderoso, também não era bacana e nem bonitão como o Super-Homem. E como os personagens de videogame precisam caber em uma tela pequena, então o desenho precisava ser simples, ele precisava ser menos complicado. Miyamoto transformou um encanador corpulento chamado Jumpman em um superastro. Mais tarde, quando o jogo Donkey Kong foi lançado em 1981, o personagem de Miyamoto foi rebatizado de Mario. Pela primeira vez, o personagem parecia ter carne e osso. Era um videogame que não falava sobre a chegada de invasores que precisavam ser abatidos para defender o planeta da invasão, mas na verdade falava sobre um personagem que tinha a tarefa urgente de salvar a namorada de um terrível gorila.
Se você analisar a maioria dos games norte-americanos da década de 70, percebe que dificilmente havia um personagem central, havia um quadradinho, e você tinha que imaginar que aquele pontinho piscando era uma raquete de tênis, ou um homem, ou então um barco, ou um carro. A mídia era muito limitada, era difícil desenhar um personagem que fosse distinguível. Como o Mario tinha que ter um tamanho limitado, ele tinha um nariz bem grande, porque é fácil reconhecer um nariz grande no rosto de alguém. O Mario usava bigode porque não havia pixels suficientes para desenhar uma boca debaixo daquele nariz. Ele usava chapéu porque era difícil desenhar cabelo em um fliperama antigo como aquele. A roupa vermelha que o personagem usava foi um truque que os engenheiros da Nintendo ensinaram a ele. Se você quer que um personagem seja reconhecido na tela, desenhe roupas com cores chamativas. Ele precisou aprender várias coisas, mas ele trouxe consigo a imaginação de um artista e uma maneira de narrar histórias que só um artista teria. Isso foi uma coisa muito importante para a indústria, principalmente naquela época. Quando criamos o Mario, éramos uma equipe de apenas 3 pessoas. Éramos eu, o programador e o designer. A gente fez os desenhos dos personagens em folhas de papel quadriculado para ver como eles se moviam. Quando o Mario corria e se virava de repente, a gente ouvia um som de escorregão, como se ele estivesse brecando. Miyamoto também transformou uma meia dúzia de bips computadorizados em uma trilha sonora inconfundível, que tornava o Donkey Kong um jogo animado e divertido. A Nintendo conseguiu seu primeiro sucesso. Logo, Mario se tornaria mais famoso do que o Mickey. Miyamoto transformou pixels animados em Mario, um herói comum. Ele não apenas salvou a princesa, mas também ajudou a salvar o negócio do videogame doméstico. It's a whole new playing field for the nation's Nintendo-holics. Era consenso nos Estados Unidos que o videogame doméstico havia morrido, que a febre do console já havia acabado. As empresas acreditavam que o futuro estava nos microcomputadores. A Atari estava convencida. A empresa tirou os consoles 2600 e 7800 do mercado e passou a dedicar todos os seus recursos na fabricação dos PCs. Já que os consoles de videogame como o Atari 2600 estavam fora do mercado, a tendência era projetar games para o ramo emergente dos microcomputadores. No entanto, a indústria não estava morrendo. Os games só precisavam melhorar. A Nintendo procurou ressuscitar o produto sob a forma de brinquedo. O público-alvo eram as crianças e a família delas. A Nintendo criou seu próprio console de videogame para uso doméstico e o lançou no Japão com o nome de Famicom. O Nintendo originalmente foi chamado de Famicom, significava para família. Quando estava para ser comercializado nos Estados Unidos, perceberam que não podiam chamar de Famicom, porque as famílias não jogavam juntas. Eles mudaram o nome para Nintendo Entertainment System porque descobriram que a palavra família tinha uma conotação negativa quando era associada ao entretenimento nos Estados Unidos. Foi uma batalha árdua, mas depois de muita persuasão, os lojistas que haviam sofrido com a crise do videogame apostaram no Nintendo e levaram o console às prateleiras em 1985. What we've done in the last 3.5 years is to single-handedly recreate a dead industry. A Nintendo colocou o novo game de Miyamoto, Super Mario Bros., no pacote do Nintendo Entertainment System. A combinação foi um grande sucesso. O jogo Super Mario Bros. Resgatou o personagem do Donkey Kong, que ganhou um irmão e um objetivo real. Você começava do lado esquerdo de uma fase e sabia que o final da fase estaria no lado direito da tela e assim ia jogando sempre adiante. O mundo inteiro se revelava conforme o jogador avançava. E como em qualquer narrativa, sempre havia a chance de resgatar a princesa no final. O fato é que a Nintendo, com o trabalho de Shigeru Miyamoto no Super Mario Bros., o game que vinha junto com o console da Nintendo, deu um novo fôlego à indústria. Se não fosse pelo Mario Bros., se não fosse por um cara que teve a perspicácia de impulsionar os videogames a um outro nível, envolvendo a narrativa de histórias, poderia ter sido o fim dessa indústria. Super Mario Bros. Foi um sucesso de vendas no mundo inteiro. Mais do que isso, também anunciou a nova revolução do videogame doméstico.